Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Estamos ao vivo com o Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Boa noite para você. Nós continuamos aqui com a nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Hoje temos a honra e a satisfação de receber aqui Julier Sebastião, que é o candidato do PT à Prefeitura de Cuiabá. Boa noite, bem-vindo, candidato. Satisfação te receber. Boa noite, José. Boa noite às cuiabanas e aos cuiabanos. É uma honra estar aqui. Professor Lolenberg, bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Tá tudo ótimo. Agora melhor ainda. Quinta-feira. Mas boa noite, meu amigo Porto. E o boa candidato noite, candidato aqui pra gente. Pois é, para conversar, né? Vamos conversar muito Boa aqui. noite, telespectador. Campanha já começou de fato. Como é que está essa campanha para o senhor, candidato? Porque nós tivemos aí algumas questões de formulação mesmo do PT, toda uma discussão e de repente Julier assumiu, né, essa bandeira de encarar aí a disputa à Prefeitura de Cuiabá. Como é que está esse trabalho todo? Ou ainda o PT está articulando algumas questões quando falamos de colocar o bloco na rua, candidato? Bom, agora botando o bloco na rua mesmo, né? Meu boa noite, José Porto, boa noite, professor Lorenberg, né? Boa noite aos nossos assistentes aqui do estúdio, boa noite a você que assiste o programa Opinião, boa noite a todas as famílias cuiabanas. Olha, a campanha ela já está no seu prazo, naquilo que se chama que o candidato pode fazer campanha, onde os programas de governo podem e devem ser debatidos, e o período no qual também o candidato as candidaturas podem pedir o voto, né, da cuiabana e do cuiabano. Nós, do Partido dos Trabalhadores, passamos aí ao longo desse período de pandemia, né, que ainda não terminamos, ainda não chegamos na tal da pós-Covid, né, não chegamos ainda na pós-pandemia, estamos ainda nela. Mas, dentro daquilo que foi possível nesse período, pela tecnologia, pelas lives, o partido trabalhou um programa de governo, né, muito debatido dentre seus filiados e filiadas, tratando dos principais problemas da nossa querida Cuiabá. O centro desse programa que nós trouxemos para essa eleição e que embasa hoje a campanha do PT, e aí eu digo para você, a nossa campanha já começou sim. Né? Eu fiz uma provocação, senhor, porque a grande discussão anterior, candidato, era que o PT poderia somar esforços aí numa coligação. Não, mas eu só estou dizendo isso porque... Acabou abrindo mão disso. Até no bom sentido, né? Mas só para dizer que aquela corrida começou, né? Começou mesmo. A corrida começou para todos e para nós também. E a gente passou esse período de pré-campanha construindo esse programa de governo, né? Então, decidiram caminhar sozinho. Porque esse ano nós tem uma peculiaridade na legislação, né? Este ano não se pode fazer coligação na eleição proporcional. Mas para vereadores, né? O prefeito sim, mas isso tem reflexo dentro das articulações das alianças políticas, né? Tanto que nós temos mais candidatos em 2020 do que em 2016. Né? Ou seja, então muitos partidos se aliavam visando a coligação de vereadores. Né? A impressão que dá é que tem mais candidato que eleitor hoje em dia. Tá não, ainda tem mais eleitores, muito mais. Não, sim, mas a impressão é justamente essa. Porque a gente estava nesse período de clausura, né, da pandemia, todos em isolamento, há um bom período de tempo, né? E ainda é possível se manter, deve fazê-lo. Né, mas como é que chega o PT nessa candidatura? Chega muito unido, muito forte e com muita história aqui em Cuiabá, José Porto. Porque o PT disputou 2 segundos turnos aqui em Cuiabá e duríssimos. Né? Inclusive, se você perguntar aos vencedores, eles vão lembrar e falar assim, pergunta ao Wilson Santos e pergunta ao Mauro Mendes, eles vão lembrar o quão foi duro, quanto foi duro os pleitos de 2004 e 2012. Dizer assim que o PT, de alguma maneira, sempre enobreceu essas campanhas, né? Não só enobreceu, mas traz o ponto de vista dos trabalhadores, né? Um outro lado, porque a nossa querida Cuiabá ela é feita de diversidade. E é isso que nós estamos colocando no nosso programa de governo. Nós estamos dizendo que, diante dessa diversidade, tem 301 anos que Cuiabá não olha para a sua diversidade. Aí nós estamos dizendo, olha, Cuiabá, para crescer, para que ela seja a cidade e a capital que nós esperamos do século XXI, ela precisa curar algumas feridas. Né? Uma delas, Cuiabá precisa resgatar os vulneráveis da cidade. Porque a gente só cresce quando crescem todos. Né? Não tem como você crescer um lá em cima e o outro fica aqui embaixo. Né? Na média, nós vamos ter uma cidade injusta, né? De qualquer forma. Né? Então, à medida que nós consigamos trazer para o centro das políticas municipais
o mais vulnerável, nós vamos fazer com que todas as famílias de Cuiabá tenham uma condição de melhoria de vida, né? Sejam elas pobres, médias ou ricas. É essa diversidade, inclusive no trato econômico, que vai fazer com que essa dívida social seja resgatada, né? Só lembrando aos telespectadores, nós estamos ao vivo pela internet no portal gazetadigital.com.br e também pelo Facebook, na página da TV Pantanal, no Facebook da internet. Olha, falar de uma campanha do PT ainda existe, né? Nós temos aí um racha ainda no país muito grande, depois da eleição do presidente Bolsonaro, a gente tem uma série de fatores e o senhor é um homem que é oriundo do Poder Judiciário, né? Sim. O senhor foi juiz, uma carreira brilhante quanto a isso, mas no meio político, vamos dizer assim, que as coisas ainda não aconteceram possivelmente como o senhor gostaria ou como teria esse interesse de contribuir também no lado político. Nós vivemos uma situação recente, doutor Julier, que também está relacionada aí com outro membro do Poder Judiciário, muito conhecido, famoso no país, que está aí ainda, que é o ministro Sérgio Moro. Né? Essa semana o presidente disse que a Lava Jato acabou porque não tem mais corrupção no governo dele. O ministro Moro também, que foi ministro Bolsonaro, hoje em dia ele não é mais juiz, é aposentado. O que aconteceu, o que acontece com os membros do Judiciário? Selma Arruda foi cassada. Parece que os membros do Judiciário não estão com muita sorte, não tem um pé quente para a política, doutor? Olha, primeiro eu vou dizer para você que o Partido dos Trabalhadores ele tem uma história muito profunda nessa campanha, porque nós estamos vindo com uma chapa com a nossa vice-prefeita, a professora Vera Bertolini, da universidade. É uma militante histórica dentro dos direitos sociais. Ela é uma autoridade no assunto. No que ela faz muito bem. Você citou essa questão do meu passado, que vem como juiz federal, com muito orgulho. Eu sei as decisões, as agruras que se passa o juiz federal. Né? E a nossa chapa, com essa diversidade, ou seja, eu oriundo do sistema de justiça, a professora Vera, oriunda do meio acadêmico, da universidade, uma militante com muita profundidade na questão de direitos civis, de mulheres, enfim, de LGBTs, vai somar demais no conjunto disso que a gente quer para Cuiabá. E eu vou dizer para você que aí, quando eu te coloco esse conteúdo todo, eu vou falar assim, olha, a gente não se compara com o Sérgio Moro, não, porque o Sérgio Moro foi servir ao Bolsonaro, que para mim é uma... Então, assim, já dizia... nem numa comparação. Porque, não, é só para dizer assim que há origem de vocês. Há juízes aí, há juízes, e há políticos, e há políticos, e há programas políticos, e há programas políticos. Então, mas o senhor há de convir que vieram aí muitos não são membros do Poder Judiciário. Porque senão eu vou falar assim, José Porto, você e o Lorenberg, vocês são jornalistas. E aí, então, você pensa assim, e o Lorenberg tem que pensar assim também, não assado. Juiz eu também. Eu até tento pensar igual ele, mas não está fácil. O Sérgio Moro foi meu colega de magistratura federal, nós nos conhecíamos, e tínhamos atuações também na questão de crime organizado, enfim, mas ele foi para um espectro político que, sinceramente, para o Brasil é lastimável. Né? Ou seja, houve uma quebra do Estado Democrático de Direito no país, ou seja... uma das coisas mais importantes que nós construímos no pós-ditadura foi justamente essas garantias frente ao Estado, porque o Estado mas não pode... Não, mas só para te colocar, para te esclarecer essa questão, Porto, porque foi servir a um governo que prega praticamente abertamente a volta da ditadura, ou seja, a ex-senadora também, que foi juíza, também foi por esse lado do espectro político. Nós aqui, eu prefiro ficar com a minha vice Vera Bertolini, a sua história de luta, a história de luta do Partido dos Trabalhadores e a história de ter tirado milhões da pobreza durante os governos. Mas esse debate... E aí é que eu estou dizendo, que o que vai diferenciar é a sua coerência política e histórica. Né? Como é que esse enfrentamento em relação ainda digamos assim, diria que um combate muito grande, o antipetismo muito forte... como é que é essa conversa, esse debate com o senhor como eleitor, essa candidatura? Eu acho que nós estamos Aliás, como é que está isso? Está muito forte bom, ainda? Nossa, quero até agradecer aos nossos cuiabanas e cuiabanos, aproveitar a oportunidade. Existe muito esse enfrentamento? Não, muito bem, por isso que eu estou aqui agradecendo de público e já agradeço você pela oportunidade de dizer àqueles que estivemos lá na Feira do CPA, lá na Feira do Porto, lá na Feira do Osmar Cabral, nos atos que já fizemos, obrigado pela acolhida e pela receptividade.
E é isso que eu já estou te respondendo, porque é isso que nós estamos sentindo, porque, como diz, né, depois de 2 anos de governo, no mínimo estranho, daquilo que a gente... Eu vou ser bem sincero para você. Eu falei esse dia para minha filha. Minha filha faz direito lá na UFRJ e tal, e ela está naquela fase que ela está muito incisiva na defesa das opiniões. E eu dizia para ela, olha, eu jamais esperei que do alto dos meus 51 anos, depois de tudo que a gente lutou, eu ver um regresso do país, do ponto de vista institucional, do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, que eu esperava não ver mais. Você vê hoje engraçar aí nos debates a história de fechar Supremo, fechar Congresso, ditadura para lá, ditadura para cá, cerceamento de direitos para cá e para lá. Eu, sinceramente, não era isso que eu esperava ver aos meus 51 anos. Você garanto que nenhum de vocês esperava isso. É um debate hoje e é isso que diferente. nós estamos colocando dentro da eleição municipal, que é um momento propício para que a população debata e veja as nossas diferenças. Nós estamos vindo dizendo o seguinte, Cuiabá, tem 301 anos de história de injustiça aí. Nós queremos que Cuiabá seja uma capital importante do ponto de vista do país e do mundo. Ou seja, para isso ela tem que ser justa. Ela tem que dar oportunidades econômicas e sociais à sua população. Deixa eu inserir esses questionamentos pois aqui. Não, fique à vontade. Nobre professor Lorenberg. Está afiado, professor. Candidato. Atualizado com o PT. É o novo PT, professor. Candidato, esse papo aí está muito bom, mas eu gostaria de trazer para a nossa conversa o seu plano de governo. Muito boa boa opção. Que foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Tem 48 páginas, 48 páginas. É bastante denso. E são 13 compromissos. Coincidentemente, entre aspas, é o número do partido. Exato, Juliá é 13, Juliá é do PT. 13. São 13 compromissos. Lá na página 21, o senhor fala de 3, no plano, de 3 trechos estruturantes. E um desses trechos estruturantes é exatamente, entre aspas, reestruturar a cidade respeitando a participação coletiva. Eu tenho 2 perguntas com relação a esse item. Estamos aqui a primeira, como se dará essa reestruturação da cidade? Essa é a primeira questão. E a segunda questão, qual é o instrumento utilizado, ou que venha a ser utilizado para a participação popular? Professora, essa é uma questão importante, porque nós estamos falando de inversão de prioridades dentro do município, né? E as pessoas às vezes acham que é só um jogo de palavras. Eu falo assim, quando você bota no concreto, você vê as coisas, né? Como dizia Newton, quando falava da lei da gravidade, as pessoas podiam não entender, mas quando a maçã caiu e virou isso folclore da história, se é verdadeiro ou não a história, é assim que se conta e virou a maçã demonstrando a gravidade para todos, pelo menos sob a visão de Newton. A mesma coisa nessa história nossa de inversão de prioridade. Eu volto sempre, porque eu gosto de história, e o professor também, eu gosto de ouvir o comentário, porque conhece a história da nossa cidade. Né? A Cuiabá bancou desfile de bacanas na Sapucaí. 8 milhões de reais. Não tem muito tempo atrás, não. 8 milhões de reais para os bacanas sambarem na Sapucaí. E eu falo assim, pois bem, isso era a prioridade? Eu gosto, porque aí eu quero mostrar números de o que é verdadeiro e o que foi verdadeiro. Tá? Então, portanto, na nossa visão, a inversão de prioridades é dizer, olha, esse negócio não é para bacana sambar na Sapucaí, não. Isso aqui nós vamos utilizar... Mas o Estado, candidato, atrai turismo... Não, mas deixa eu terminar. Nós estamos falando sobre prioridades. Eu prefiro que a prioridade, neste caso, fosse para a saúde, por exemplo. E o qual era necessário. Tanto que nós passamos pela pandemia agora e vimos o desastre que é o sistema de saúde da capital. Tá? Então, eu gosto sempre de demonstrar isso, porque aí a gente entende. É a maçã de Newton caindo ali. Tá? E vamos inverter as prioridades. Mas, para isso, nós temos que ter a questão da governança, porque é exatamente sobre isso que estamos falando, de como construir esse consenso para que nós tenhamos, por exemplo, orçamento participativo, para você poder definir essas prioridades. Facilitar com que a sociedade civil participe através de conselhos. Mas, fundamentalmente, professor Lorenberg, a relação com a Câmara de Vereadores, do ponto de vista institucional. Ou seja, se estabelecer relações que não sejam como hoje atuais de subserviência entre a Câmara, os vereadores e a atual gestão da Prefeitura. Né?
Então, isso é boa governança. A mesma Câmara que, numa má governança, arquivou a CPI da saúde, que é pré-pandemia, já era um caos antes da saúde. O pronto-socorro atual foi inaugurado 15 vezes pelo governador e pelo atual prefeito. Pelo menos, né, se a gente for botar no dedo aí. E, portanto, não foi uma boa governança. Não estamos falando daquilo que precisa ser atendido. Nós temos nesse programa, que o professor, eu fico agradecido por ter se dedicado o tempo e analisado, eu fico muito, a professora Vera, que coordenou a construção desse programa de governo, aqueles que debateram conosco, não só do partido, mas de uma série de entidades da sociedade civil e do Estado. E exatamente esse ponto, para melhorar a vida dos mais fracos, vamos ter que estabelecer, inclusive, uma nova governança. Isso significa dimensionar estruturalmente a administração pública, né? Por exemplo, praticamente, reduzir o número de comissionados e realizar concursos. Essa seria uma prática boa de boa governança. Né? Estruturar a questão fiscal da prefeitura, para que ela possa atender isso. Nós queremos criar, por exemplo, o Bolsa Família Cuiabá, mas nós precisamos dessa reestruturação da máquina, inclusive tributária. Na questão da pandemia, ou seja, o Bolsa Família Cuiabano daria conta da necessidade, da urgência. Mas para a questão de geração de emprego, nós precisamos dessas outras questões estruturantes. O que seria esse Bolsa Família Cuiabano, candidato? Olha, José Porto, a pandemia ela provou um monte de coisa. Primeiro, que o Sistema Único de Saúde ele precisa ser fortalecido. E que sem ele... Ou seja, porque senão, sem ele, o que ia acontecer? O que aconteceu em Cuiabá. Os mais ricos pegaram jatinhos e foram para o Astra e para o Sírio-Libanês, e famílias inteiras de Cuiabá padeceram na ausência de UTI. Mas muita gente foi salva. Mesmo capengando um sistema, mas eu vou te falar, quase 1.000 mortos atender. em Cuiabá, eu não vou dizer isso, sinceramente, eu vou só lamentar. Mas não poderia ser muito pior, candidato? Não, mas aí você está celebrando uma desgraça. Eu não vou celebrar meia desgraça. Foi uma tragédia o que aconteceu no país. Mas você quer dizer que nada funcionou, então? Foi um caos, improviso total. Veio verba para combater Covid, o prefeito tirou verba de combate a Covid e gastou R$800 mil com drone, sem licitação, sem... Como assim? Fechou Cuiabá, tem toda a sua estrutura histórica baseada no comércio, e aí o prefeito não debateu com ninguém, com nada, ficou uma bagunça a cidade, o tanto que um dia... Eu só acredito que nós teríamos menos mortes se tivesse uma estrutura melhor. Não, eu estou dizendo que nós teríamos uma estrutura melhor se não houvesse bateção de cabeça, se houvesse uma coisa estruturada na cidade. É o governador e o prefeito quase trocando pugilato em público, ações judiciais para lá e para cá. Teve um dia que a gente estava numa reunião sobre programa de governo, era até um sábado, a professora Vera Bertolini coordenando, e aí estava aquele impasse, porque tinha um prazo de um decreto do outro, e a gente ficou assim, aí virou alguém e falou assim, pode sair hoje, afinal de contas? Aí vira e fala assim, eu não sei, tem que ver quem que está mandando hoje, se é o prefeito, se é o governador ou se é o juiz que deu a ordem para fechar, ou seja, isso resultou num prejuízo muito grande. Não estou discutindo a medida sanitária, não. Eu estou discutindo que o município deveria ter se preparado para isso. Por isso que nós nunca mais teremos uma das essa lições situação da pandemia, candidato, então, mas deixa só para te fechar isso. Chegou esse ponto. Então, mas só para fechar isso, porque é muito importante. A questão do Bolsa Família Cuiabá. Se nós tivéssemos isso, nós não teríamos, por exemplo, famílias inteiras passando necessidade durante a pandemia. Por exemplo, os que são autônomos, ou o feirante que ficou sem a feira poder abrir, aquele que ficou sem trabalhar, ou aquele que trabalha no comércio, que perdeu o emprego. Ou seja, então, tudo isso nós teríamos, ou seja, é aquela história, a tragédia pode acontecer, mas ela pode acontecer como lá no Japão, tem terremoto, mas eles estão preparados para o terremoto. Um terremoto no Brasil é uma tragédia, como se mostrou a pandemia. E é por isso que a prefeitura, o Estado, não poderiam ter batido cabeça nessa questão aqui. Né? Era preciso ter coordenação, planejamento, e a saúde já não vinha bem. Né? Isso tudo para justificar que, se tivéssemos o Bolsa Família Cuiabano, numa tragédia dessa, pelo menos aquela coisa básica, que o senador Eduardo Suplicy, por mais de 20 anos, o professor Lorenberg, deve lembrar do senador com o livrinho de renda debaixo do braço, correndo no Brasil inteiro. Se provou que era possível. Tanto que se aprovou o auxílio emergencial nós vamos falar ainda na hora da realidade dura. Né? Nós vamos para o rápido intervalo, nosso primeiro intervalo aqui no programa. Voltamos daqui a pouquinho, sabendo mais as propostas para governar Cuiabá do candidato Julier Sebastião, do PT. Não sai daí.
De volta com opinião para você, lembrando que nós estamos ao vivo também nas nossas redes sociais, Facebook e também no portal gazetadigital.com.br. E vamos ao destaque do portal Gazeta. A gente tem lembrado aqui durante o Opinião, que está recebendo, né, os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. A pandemia continua preocupando cada vez mais, nós não estamos livres ainda dessa situação da Covid-19 e Mato Grosso ultrapassa aí os 130 mil contágios pelo coronavírus e 3.500 óbitos já na pandemia. Mato Grosso ultrapassou, infelizmente, nessa quinta-feira a marca de 130 mil contágios pelo novo coronavírus. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde de Mato Grosso, que apontam aí que o estado já contabiliza mais de 3.500 óbitos em decorrência da doença. As informações do registro apontam ainda que os 10 óbitos e pouco mais de 1.000 contágios foram registrados somente nas últimas 24 horas. Do total de infecções notificadas pela SES, em mais de 111.300 ocorrências, as vítimas, né, já se recuperaram, ou seja, nós temos um número expressivo de recuperados, porém, mais de 15.200 pessoas seguem em isolamento domiciliar. Gente, a situação do contágio ainda é grave, é séria, como também dos óbitos, né? As mortes pela Covid-19 não é brincadeira, não. A pandemia não acabou, ela continua e nós continuamos aí também em alerta, né? E todo cuidado é pouco. Álcool em gel, máscara, lavar as mãos, distanciamento social é fundamental para a gente continuar controlando e descendo essa escala, né, de contágio e também de mortes com a doença. Voltando ao nosso bate-papo aqui, ainda sobre essa questão de programa social, o senhor falou de criar um Bolsa Família cuiabano, candidato, mas por outro lado, isso não é muito uma premissa do PT de criar uma condição de programa social e no momento com a pandemia se analisa muito também que falta acionar a questão da política econômica de fato, do empreendedorismo, de fazer com que a renda, o emprego alavanque neste município, candidato? É que uma coisa não exclui a outra, né? As duas devem ser feitas porque nós temos pessoas em situações diferentes, né? E nisso eu sou obrigado a lembrar o presidente Lula, porque o presidente Lula, a primeira preocupação dele, o primeiro programa do início do governo dele foi o Fome Zero, sim, que evoluiu para o Bolsa Família. Mas, ao mesmo tempo, durante o mandato do presidente Lula, eu gosto sempre de lembrar o último ano do segundo mandato, quando ele saiu da presidência, o PIB brasileiro crescia 10% ao ano. Havia plena empregabilidade. Os bancos nunca ganharam tanto, a indústria de automóveis nunca vendeu tanto, as empresas aéreas nunca tiveram tantos passageiros e os brasileiros nunca viajaram tanto, a ponto do atual ministro da Fazenda, Paulo Guedes, dizer, então, jocoso e preconceituoso, dizendo que até as empregadas iam para a Disney, né? Que ele dizia que era uma festa, né? Ou seja, então, e ao mesmo tempo, milhões de brasileiros foram resgatados da miséria e da pobreza, evoluíram, famosa classe C, né? Os que saíram da classe E e D e ascenderam à classe C. Né? Havia financiamento para a aquisição da linha branca, que era geladeiras, fogões, as empresas vendendo e assim. Então, portanto, já se provou que é possível fazer as duas coisas. Uma coisa não exclui a outra. Você cuidar do mais vulnerável não significa você prejudicar aquele que produz. Seria uma saída, um programa pós-pandemia? É porque quando você injeta mais dinheiro no mercado, eu vou dar um exemplo, eu gosto sempre disso, porque eu tinha um professor de matemática na escola técnica e ele falava assim, porque ele falava, matemática você tem que ver, então, mas aí ele explicava no concreto, todo mundo entendia, né? Quando eu era juiz federal, a Justiça fazia chamados juizados itinerantes, né, no interior do Estado. Então, normalmente eram matérias previdenciárias e assistenciais, né, envolvendo esses dois tipos de benefício. E a gente sempre contava com o apoio das prefeituras para poder montar isso. Então, depois que os processos eram autuados, as causas todas reduzidas a termo, marcadas as audiências e um conjunto de 5, 6 juízes federais ficavam lá 2, 3 semanas, julgavam todos os processos. E uma das coisas que eu dizia aos prefeitos, para lhes ajudar a prefeitura, eu dizia, olha, cada benefício desses, se são 1.000 processos, e cada processo desses tiver, no mínimo, um salário mínimo em disputa, e tem os atrasados e tal,
60% a 80% dos processos eram julgados procedentes. Então, era um munícipe dali, um trabalhador rural daquele município que passava a receber uma aposentadoria Uma injeção rural, de recurso. uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença, um benefício ao idoso, um benefício àquele portador de necessidades especiais. Ou seja, no conjunto todo, nós fizemos uma conta uma vez no município, e injetaria cerca de 500 mil a 600 mil reais na economia do município, que vai movimentar o mercadinho, o pequeno comércio, esse tipo de coisa. Então, quando você fala do Bolsa Família Cuiabano, você está falando disso também. Porque Cuiabá é uma cidade de comércio, e o nosso comércio foi abandonado. De onde que viria esse dinheiro para um programa como esse, candidato? Ah, dos 8 milhões dos bacanas. Da onde veio mais? Ué, quando eu falo de inversão de prioridade, significa que nós vamos debater o orçamento. Isso não é dado. A saúde aqui, este ano, para 2020, está recebendo quase 1 bilhão de reais. 1 bilhão. É 681 milhões, se não me engano, do orçamento de 2020, mais a ajuda que veio por conta da pandemia. Ou seja, quase 1 bilhão de reais. Então, dá para você estabelecer prioridades. Nesse caso específico da saúde, nós estamos com o programa Saúde em Casa, que é justamente todas essas medidas que estão descritas no nosso plano de governo, que tem na sua natureza, por exemplo, a primazia da saúde primária e preventiva, que significa médico próximo da casa, posto próximo da casa, medicação próximo da casa, ou naqueles em que não for possível, dentro da casa. Ou seja, para dizer, é isso que é o importante na saúde. Porque se nós tivéssemos esse tipo de saúde, não teríamos esse que você acabou de ler aqui agora. Esse número absurdo da letalidade da Covid em Mato Grosso e em Cuiabá, que está o dobro da média nacional. Candidato, Né? por falar em saúde, saúde é vida. Sim, estamos vendo agora. Né, lá na página 24, o compromisso número 2 do seu programa de governo, lá na página 24, fala exatamente de uma escola, a defesa de uma escola que apaixonadamente diz sim à vida. Sim. A escola de direitos. Só que essa mesma escola, eu estou lendo o que está no plano de governo, Sim, pois não, essa escola exige mais recursos, Sim. além daquele que é constitucional, daqueles que são constitucionais. Eu tenho 2 ou 3 perguntas a respeito disso aí. Onde virá o dinheiro a mais? Não aqueles constitucionais, mas onde virá o dinheiro a mais? A segunda questão, quantas escolas de educação infantil e os anos iniciais de ensino fundamental existem em Cuiabá? E uma terceira pergunta, serão todas transformadas em escola em tempo integral, candidato? Olha, a primeira coisa sobre a questão dos recursos, eu gosto sempre de debater ela, porque como eu fui juiz, eu sempre gosto do... Você não pode, como juiz, você não podia decidir o que não existia. Né? Então, quando nós estamos falando do nosso programa de governo e do nosso orçamento, nós estamos falando de trabalhar com o orçamento que nós temos. Né? Porque senão nós vamos estar falseando a história. Seria falso debater um programa de governo se você não dizer exatamente qual o tamanho dele. Né? Então, estamos dizendo, vamos debater o orçamento de Cuiabá. Ué, já disse. Volto agora a pegar o exemplo recente, que é da saúde. Qual a razão que a Secretaria de Saúde de Cuiabá e o prefeito resolveram pagar 800 mil reais para drones durante a pandemia? Qual a justificativa técnica para isso? Qual a justificativa política para isso? Portanto, quando falo de recurso, eu não estou falando de recurso que não tem. Estou falando de usar o recurso que tem de outro jeito. Ou seja, a prioridade nossa não seria esse. No caso da saúde, fortalecimento do SUS, a primazia da medicina primária e preventiva, a inserção das unidades da saúde pelas raízes da cidade, pelas suas localidades, ou seja, para que a saúde seja em casa, o mais próximo possível. E para isso, nós não precisamos falar de ampliar recursos. Quanto é que se gastou nesse recurso, essa unidade hospitalar, inaugurada 15 vezes, pelo menos? Então, nós estamos falando disso.
Estamos falando da CPI da Saúde, que foi arquivada pela Câmara de Vereadores, com inúmeros casos de desvios, não só funcionar, mas estou falando mesmo de desvios sobre prioridades de recursos para a saúde. Por que vai para esta área, por que não vai para esta área? Por que não se priorizou a rede de PSFs? Mas, candidato, ainda voltando à questão do orçamento, ainda tem duas questões para o senhor responder. Sim. Mas a questão do orçamento, vamos imaginar que o ex-juiz Julier, seja de fato eleito em 2020, toma posse em 2021, mas um orçamento já aprovado neste ano. O orçamento de 2021 será aprovado agora pela Câmara de Vereadores. O senhor não tem mais como mexer. O que o senhor vai fazer com esse orçamento já uma vez aprovado? É disso que nós estávamos falando, isso que você leu antes aí no nosso, sobre o que eu disse sobre a boa governança. Isso tem que ser dialogado, evidentemente. Até porque uma nova administração vai dialogar com uma nova Câmara de Vereadores, né? Ou seja, quando nós falamos um programa de governo, não significa que toma posse no dia 1 e no dia 2 tudo já mudou. As coisas não são assim, né? Evidentemente, todos nós sabemos, né? Então falamos de estruturação de governo para chegar ao final do mandato, essas prioridades estarem implantadas e sendo executadas, né? Então, portanto, é ao longo do mandato que se faz. E é assim que se vai fazer. Você vai preparar a estrutura administrativa, e é isso que falamos sobre eixos estruturantes, e na questão da governança é um eixo fundamental. Se o senhor foi eleito prefeito, o que mais preocupa em receber a prefeitura no dia 1º, deixado por Emanuel Pinheiro? Olha, é uma questão importante a se revelar, porque aparentemente a prefeitura está com eu não ia falar de caos, mas o caos ele indica uma coisa não promovida, que ocorreu ao acaso. Na verdade, um governo que foi eleito sem um programa de governo e que, portanto, governou de improviso, né? Então, portanto, se você for verificar, nós temos problemas na saúde, né? Já tivemos 3 ou 4 secretários de saúde nessa gestão, uma CPI da saúde, já teve operações policiais, já recursos, já disse 1 bilhão para 2020. E nada, só notícias, como disse, negativas, né? Acabou agora de sair o outro secretário, com novas, por afastamento por justiça afastando. Já tivemos problema na educação, com 2 ou 3 secretários de educação. Já tivemos problema na Secretaria de 300 anos, que foi criada pela Prefeitura. É que aconteceu tanta coisa nesse ano de 2020, da pandemia, que a gente até acaba esquecendo, diante de tantas questões, né, que cai nesse conceito que você falou, que preocupam a posse para o dia. Ou seja, o que seria. Como seria até o o filme que chama senhor? O Dia Seguinte, entendeu? Então, o Dia Seguinte é isso. Tem escândalo na Procuradoria, enfim. Uma administração que foi... Corrupção mesmo, candidato? Não, eu estou dizendo, eu não vou entrar nisso, porque aí é caso específico, você está imputando crime, isso aí tem que ver, isso aí é promotor, juiz, etc. Eu estou falando do que eu estou vendo, dos desvios, enfim, de caídas de secretários, de troca de secretários, de CPIs para lá, para cá, para cá. Escândalo aqui, acolá. Essa Secretaria dos 300 anos foi criada, acho que para ter comemoração de 300 anos. Não teve 300 anos. Por conta dos 300 anos, não teve Natal, Ano Novo, Carnaval, e aí não teve os 300 anos. A secretaria foi criada, estruturada, tinha secretário, alugou imóvel, não sei o quê, deu um outro escândalo nisso aí também. Vamos falar de um assunto muito forte que tem também propostas aqui, que seria universalizar o acesso ao transporte público, à mobilidade em Cuiabá. Se for eleito prefeito, candidato, como é que o senhor vai enfrentar esse lobby do setor de transporte coletivo que... Infelizmente, não é uma situação de Cuiabá. As capitais todas enfrentam isso, é complicado. É uma licitação que está terminando a primeira gestão do atual prefeito e os ônibus novos não apareceram ainda. A tarifa é um negócio caro, difícil. Como enfrentar esse sistema? Que proposta que o senhor tem para isso? Olha, eu vou já falar disso, só para fechar ali, que eu não ficou faltando ainda da questão da educação. Nós vamos instituir em Cuiabá um ensino integral, ou seja, não só na rede pública municipal, mas também dotar o sistema de creches integrado a isso, né? A integralidade do ensino. O custo da educação em Cuiabá, professor, se não fosse o Fundeb, não tinha educação infantil. Não existiria o sistema municipal de ensino, né? Então, o primeiro esse ano nós vamos fazer, em relação ao número de escolas, há ainda
Por incrível que pareça, no site de transparência da Prefeitura não há esse número. Aliás, já vou aproveitar e já fazer uma crítica que a professora Vera Bertolini colocava para a gente toda vez, muito brava em relação à construção do programa do governo, que era a ausência desses dados de transparência sobre saúde, sobre educação, e este é mais um dos casos. Né? Se você for lá no site da Prefeitura, você não vai encontrar essas unidades, né? Nem de creches, nada. Né? Então, portanto, são dados oficiais que não existem no portal Transparência da Prefeitura. E essa é uma primeira dificuldade, tanto que no nosso programa de governo, você deve ter lido, Lorber, nós falamos de inventariar, justamente para saber isso, porque não tem cadastro em Cuiabá. Uma das primeiras coisas, por exemplo, para o Bolsa Família Pantaneiro, é saber a questão cadastral da cidade. Quais são os vulneráveis, onde. E isso vale para a saúde, para a educação. Né? E agora ficou pior ainda, porque não tem mais a gestão democrática das escolas. Ou seja, virou cargo em comissão do prefeito, o cargo de diretor. Então, a transparência agora é que não existe mais mesmo. Então, nós vamos voltar tudo isso, vamos inventariar escolas, porque algumas foram fechadas, outras depredadas. Não se sabe nessa pandemia quais estão e quais não estão funcionando. Ou seja, porque está um caos a Secretaria de Educação. Eu nem sei quem é o secretário, porque trocou outro dia agora, a Justiça afastou. Eu confesso que assim, isso vai se sucedendo, assim, a gente vai deixando para trás. Você vai, opa, esse aqui é novo, e vai indo. Né? E a outra questão que você me perguntou, a terceira, eu confesso que eu esqueci antes de entrar nessa questão aqui. De quantas escolas? Então, já te respondi sobre isso. Né? Que aí acha um doce quem achar lá no portal Transparência da Prefeitura. Mas tinha mais uma, eu acho que eu passei, não sei, porque aí eu já vou entrar nessa questão que o Zé Porto colocou aqui. O senhor vai entrar para mim no próximo bloco, a gente vai para um rápido tá. intervalo, a gente volta falando de propostas do candidato José Sebastião para a mobilidade urbana em Cuiabá. Não saia daí, voltamos em instantes. De volta com opinião para você, o nosso bate-papo hoje aqui, uma entrevista especial com o candidato do PT à Prefeitura de Cuiabá, José Sebastião, que tem como vice na chapa dele a professora Vera Bertolini. A provocação anterior para o senhor, o questionamento, inclusive, é de propostas para a mobilidade urbana e, se eleito prefeito, como é que o senhor vai enfrentar essa história e a dificuldade que a maioria dos gestores tem de fazer licitação, de melhorar ônibus, de ter abrigo em ponto de ônibus, porque isso vira uma situação aí complicada, candidato. Bom, primeiro eu vou começar dizendo que não é nenhum ônus para quem opera o sistema público de Cuiabá esse serviço. Ou seja, quem explora o serviço está ganhando muito dinheiro. Né? Então, assim, não é nenhuma caridade, o município não tem que ficar com dó, né, disso, tem que tratar de forma republicana. Né? Então, assim, só para dizer, essa é a primeira premissa. A segunda é que também não é novidade para ninguém que R$ 4,10 do preço da passagem é alto. Se você usa só 2 e vai e volta no dia, é R$ 8,20 por dia. Isso para o cidadão, normal, trabalhador, tal. Se ele precisa mais vezes, ele vai gastar muito mais. É mais caro do que andar de aplicativo, candidato. Exatamente isso. E de carro também. Então você já deu mesmo com combustível o caro. dado irônico da vida, porque é esse mesmo, é mais caro. Tá? Isso para o cidadão individualmente falando. Você imagina isso no custo de uma empresa que tem 200 funcionários. Imagine o custo que ela tem de vale transporte para uma empresa, qualquer empresa, que tenha 200 funcionários. É uma média empresa. O custo é altíssimo, porque aqui não vai ser só os 4,10, né? Os 8,20. Porque se não fornece alimentação, vai dobrar isso, vai para 16,40. Se fornece alimentação, vai ficar nos 8,20 diário. Por funcionário na empresa. Mas a alimentação, se o der, ou se não der, dobra isso. Então, veja, portanto, que estamos falando, primeiro, quem opera o sistema é uma empresa privada que ganha muito dinheiro. Ela recebe lucro. Não é para cobrir custo. Ela ganha dinheiro em cima disso. Se chama lucro. Do outro lado, o cidadão, o trabalhador e a trabalhadora, que individualmente gasta isso, e as empresas que custeiam o vale transporte de seus funcionários.
Então, portanto, isso tem custo para todo mundo. Como Para a mudar economia real é um custo alto. Como deixar de ser refém, candidato? Como Exatamente mudar esse isso que nós estamos pensando e dizendo no nosso programa de governo. Ou seja, as grandes cidades do mundo têm uma empresa pública de transporte urbano. Não para ter o monopólio, mas para ser o senhor tem como estatizar isso, ou seja, não, municipalizar? olha o que eu falei. Não para ter um monopólio, tem uma empresa pública. E é aí que nós vamos dizer. Por quê? Porque nós estamos falando de capitalismo, não é isso? Não é concorrência? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o sistema viário da cidade, vamos dividir em lotes e vamos fazer as licitações por lotes. Por que vou te dizer a lógica por trás disso? E a empresa pública, criada pela prefeitura, vai disputar também essas licitações. Porque nós vamos ter uma empresa como um instrumento de regulação desse mercado. Porque a população... Mas o custo seria diferente. Não, deixa eu terminar aqui. Nós estamos falando de capitalismo, de dinheiro. Mas aí a empresa é pública. Não, ela vai concorrer com a empresa privada. Ué, a empresa privada está com medo de concorrência? Não, não pode ter, é capitalismo. Ué, concorrência, quem pode mais chora menos. É assim que funciona o capitalismo. Então, a prefeitura não está aí, por isso que eu estou dizendo. Não tem que ficar com dó da empresa. Ela recebe lucro, ganha Mas muito. se uma empresa pública vai concorrer com uma privada, exato, candidato, aí nós vamos botar a pública no... pode ter subsídios do próprio Não, município, mas pode aí cobrar mais barato. Mas aí é A privada não vai defensor conseguir. da empresa privada lá. Não, Eu mas sou isso é uma regra defensor do das mercado. duas. Não, eu sou defensor do mercado. Vamos criar para concorrer sobre as leis do mercado. Como funciona a Caixa, funciona a Petrobras, Banco do Brasil. Ué, concorrência é concorrência. Isso legalmente é viável? É possível? Lógico que é. A concessão é municipal. Ué, o poder concedente, então, só para fechar a lógica do pacote aí. Vamos criar e ela vai concorrer nesses lotes. Por que vamos dividir em lotes? Porque tem partes de itinerários da cidade que as empresas de ônibus destinam ônibus velhos, não dão assistência. Não É o osso do sistema. Dá o osso do sistema, não cuida. Nós não queremos isso. Então, nós vamos botar nos editais o que é garantia, por exemplo, de ter a passagem mais barata. É do edital, vai ter concorrência. A empresa pública vai disputar. Se não cumprir, a empresa pública, a prefeitura tem um instrumento para encampar aquele itinerário que a empresa privada não está dando conta de fazer ou está negligenciando. Mas o que não pode é a população e a prefeitura ficar na mão da empresa de ônibus. Isso já funciona em algum lugar, candidato? Lógico, São Paulo tem empresa pública de transporte, Londres tem, Paris tem, Nova York tem. Todas as grandes cidades, o Rio de Janeiro tem. Ou seja, é um instrumento de intervenção do poder concedente num serviço que é essencial. Mas, candidato, E não pode ter medo disso. É capitalismo. Vamos fazer a concorrência. Abre o mercado. Eu sou a favor de abrir esse mercado. E não monopólio. Monopólio em outro setor. Nesse não. candidato, ainda nessa mesma Para esteira... ter sempre a passagem mais barata. R$ 4,10 é um custo muito alto para os trabalhadores e para as empresas, mas principalmente para a folha das empresas. Aprofundando essa resposta do senhor, eu vou ler aqui um trecho da página 30 do seu programa de governo, entre aspas, investimentos otimizados em projetos e obras serão a materialização da política de mobilidade, das diretrizes do plano de mobilidade que buscará uma Cuiabá inclusiva. Sem dúvida. O senhor pode destrinchar isso e acrescentando uma pergunta aí. Quando o senhor fala e propõe uma criação de uma empresa de ônibus, tem custo aí para comprar ônibus. Se uma empresa privada não está cumprindo com a sua obrigação contratual em uma determinada área ou bairro, a empresa pública, estou repetindo as palavras do senhor, a empresa pública vai brigar para ocupar essa fatia, que precisa também de mais ônibus. De onde virá o dinheiro para bancar tudo isso? Da onde vem que banca essas empresas milionárias de ônibus? Qual que é o percentual de lucro dessas empresas nos contratos? Altíssimo. Ora, vai ser remunerado pelo que é remunerado no mercado. Este é um mercado autossustentável. Por isso que eu comecei com aquela primeira premissa. Pergunta se as empresas que hoje estão querem sair desse mercado. Não querem. Essa seria uma saída, então, candidato? Dentro daquilo que é... Até eu acho engraçado, porque isso é a essência, por exemplo, de um ato econômico liberal.
Não tem nada de comunista aí. Não estão falando de abrir o mercado. É capitalismo puro, ué. Para quê? Para que nós tenhamos em Cuiabá... Não, olha só, eu fui ver as passagens. Em Cuiabá está 4,10. Sabe quanto está em São Paulo a passagem de ônibus? Integrado, ônibus, metrô, tudo? É um pouquinho mais, a mesma faixa. Não me lembro bem, sinceramente não. Então, 10 centavos a mais. No Rio de Janeiro, integrado, tudinho. 5 centavos a menos. Mas se trabalha numa Brasília, tabela ou seja, internacional, só que né? com uma pequena diferença. Brasília, São Paulo, Rio, Salvador, são cidades com extensão que não se comparam em Cuiabá. Qual a justificativa para a gente ter a mesma tarifa aqui em Cuiabá? Se você me falar do ponto de vista de planilha, de economia, eu vou aceitar. Porque agora eu estou assim, né? O pessoal antes eu falava assim, eu aprendi isso como juiz, né? Na universidade, quando você é militante, você faz mais um discurso e tal. Eu fui quase 19 anos juiz, né? Tem que estar no papel. E aí eu não estou vendo justificativa hoje para a prefeitura atuar na defesa Qual das que é a empresas proposta? privadas. Não há justificativa. Qual que é E a cobrar proposta? esse valor aqui, 4,10 do cuiabano, qual a justificativa? Vamos pegar um outro assunto, outra área, candidato, que ainda é complicada e que preocupa muito o cuiabano e que a cidade não consegue ainda e que já é privatizada, que é o abastecimento de água e esgoto. Foi privatizado. Qual que é a proposta que o senhor tem para melhorar esse sistema? A primeira é que nós não vamos fazer como os outros prefeitos, que cada prefeito teve a sua empresa de saneamento de estimação aqui. Então, para a empresa de saneamento, eu não ouvi, por exemplo, esse argumento que você colocou ainda há pouco. E os contratos e tal. Todo prefeito chega, rompe com essa, bota a empresa dele. Já teve, agora é água, já teve CAB, teve não sei o quê, Então... Porque a alegação, aí... candidato, o que se alega, por exemplo, no caso da água e do esgoto, é que o município não tem dinheiro para investir. Então, e que esse dinheiro tem que vir do setor E privado. por que o prefeito chega, toma posse e rompe o contrato com a empresa? Porque diz que não deu conta de fazer o investimento. Então, é por isso que eu estou dizendo. Aí busca um outro a gente não grupo pode empresarial. ter 2 pesos e 2 medidas. Nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos romper com a empresa de águas para contratar outra. Nós vamos recriar a Sanecap. Vamos retomar o serviço de saneamento da cidade. Em Cuiabá... Municipalizar novamente. Em Cuiabá, vamos retomar, porque o serviço é da prefeitura. Então, não é reprivatizar, ela é privada. Não, é público o serviço. Então, ele é da prefeitura. Né? Mas Nós tem uma vamos... empresa que está com uma concessão. Sim, né? é uma terceirizada. Vamos chamar assim como se chama no Investe jargão mesmo. É dinheiro. terceirizada. Nós não vamos terceirizar o serviço. Vamos retomar o poder de saneamento da prefeitura. Não vamos terceirizar o serviço. Né? Para isso, nós vamos recriar a Sanecap. Por quê? Mas aí falta a alegação. Existe um contrato. Não, mas não vale isso, você alegou lá. Isso? Não, mas isso não valeu para nenhum prefeito. O Emanuel botou aí a presa dele do coração, o Mauro Mendes tinha dele, o Galindo trouxe a outra dele também, então isso, sinceramente, se resolve juridicamente. Não é uma preocupação política. Isso se resolve juridicamente. Para isso que tem procuradoria, tem tribunais, enfim. Administrador público. Ou seja, o senhor voltaria então com o saneamento e água e nós esgoto vamos. para a prefeitura? Não é voltaria, eu estou afirmando claramente que vamos retomar o serviço E de qual a vantagem saneamento disso, e esgoto candidato? em Cuiabá. E aí eu vou dizer por quê a vantagem. Só 60% da população cuiabana tem acesso à água tratada. 60%. 40% não tem. Só 40% da cidade tem acesso a esgoto. 60% das cuiabanas e cuiabanos, sejam eles pobres, ricos, de classe média, não têm acesso à rede de esgoto em Cuiabá. 40%. E isso, por exemplo, quando já veio em 2009 e 2010, 500 milhões que veio para o parque, que era para isso e que deu no que deu. Né? Então, esse é o retrato de Cuiabá. O marco do saneamento que foi aprovado, acho que em julho, pelo Senado, pelo Congresso, né, passou pela Câmara, depois pelo Senado e foi promulgado, fixou que até 2033 se fará a universalização desse tipo de serviço. Aqui em Cuiabá, com a atual estrutura, nem daqui a 200 anos vai ser... Dessa situação agora. Não, mas eu sou contra o marco do saneamento, e é por isso que nós vamos retomar o serviço. Porque eu estou dizendo que mesmo pelo marco do saneamento, nas condições atuais de Cuiabá, nem em 200 anos se vai cobrir esse déficit aqui, se manter como está. Então, nós vamos retomar o serviço, vamos recriar a Sanecap, por quê? Porque isso aqui tem que ser planejado, tem que ser programado, tem que fazer. Não dá para esperar mais. Se a cidade quer crescer, e Cuiabá é a cidade verde, né? Não porque inventaram esse termo.
Ela é cidade verde porque Dom Aquino Correia, que era arcebispo de Cuiabá, foi governador no início do século XX, chamou Cuiabá de cidade verde nos seus poemas. Se a cidade quiser ter isso, ela tem que fazer essa questão do saneamento. Né? E para isso, tem que recriar a Sanecap, para fazer zerar esse déficit aqui, reduzir as tarifas, instituir a tarifa social, e eu vou dizer o que eu falei para a empresa de ônibus. É uma atividade lucrativa e autossustentável. Tanto que, pergunte à atual empresa se ela quer deixar o contrato. Nós estamos com o tempo já afunilando, professor. Candidato, ainda nessa mesma esteira, ainda mesmo nessa esteira, na página 44, eu gostaria muito de ouvi-lo uma reflexão sobre a frase que está na página 44. Pois é, professor. Entre aspas, nosso compromisso é resgatar uma Cuiabá coletiva. Fecham aspas. Eu pergunto, uma cidade existe sem os seus moradores? Se não existe, claro que não existe uma cidade sem os moradores, como será esse resgate da cidade coletiva? Vou te responder, acho que é com Pescuma, não é? Uma cidade, quem faz é os seus tipos, né? Se não me engano, o Pescuma aqui, depois ele vê. Mas é essa letra, eu vi até no comercial. Estou te respondendo com o que o Pescuma disse, com inclusão. Cuiabá, ela é uma cidade diversa da sua economia, na sua etnia, na sua formação cultural. E ela precisa expressar isso nas suas instituições. Até hoje não é assim. Quer ver? Quantas vereadoras tem na Câmara de Cuiabá? Nenhuma. Tinha uma que voltou agora para arquivar a CPI do Paletó. Acho que já saiu de novo da Câmara. Não tem nenhuma. 54% da população de Cuiabá é feminina. Não tem uma mulher vereadora na Câmara. Não tem negros na Câmara. Não tem pessoas de orientação LGBTI. Não há jovens. A Câmara de Cuiabá é formada por homens brancos. Essa não é Cuiabá. Eu sou bugrinho. Cadê os bugrinhos? Onde que está nas instituições da cidade? Cadê o pessoal da Beira, os ribeirinhos, na sua diversidade? Cadê os prefeitos? Cuiabá. Não tem. E é isso que Cuiabá precisa ter para crescer economicamente, colocar aqui essa história, capital do agronegócio. Não, Cuiabá é cidade verde, porque ela era capital do comércio. A atividade aqui é o comércio. Tanto que na pandemia as pessoas perderam emprego aqui. E é isso que nós precisamos resgatar nessa diversidade, professor. É inverter essas prioridades. É olhar para a nossa periferia. É trazê-los para o orçamento. Nós temos porque hoje... Só para fechar, porque se eu não contemplo no orçamento, que é o recurso público, eu não estou contemplando ninguém. Não estou contemplando esses setores. A maioria dos candidatos tem colocado que vai enxugar a máquina administrativa, que vai reduzir as 19 secretarias. Tem algumas aí que já estão meio que capengando, mas ainda existe no papel, no orçamento. O que o senhor faria de mudanças nessa estrutura, até nesse conceito de uma cidade inclusiva, mais participativa, nessa visão do PT? Primeiro que esse discurso que vai enxugar, é coisa de bravateiro, né? Está fazendo bravata. Né? Nós não vamos fazer isso. Nós vamos pegar a máquina, vamos colocar e adaptá-la ao programa de governo. O que é que nós queremos? Nós queremos atender e melhorar a vida das famílias cuiabanas, começando pelos mais vulneráveis. Então, a máquina administrativa, ela vai ser orientada para esse objetivo político. Tá? Então, eu não vou dizer, que vou extinguir Secretaria da Mulher, como ouvi um candidato falar aí, porque não é necessário. Como assim? Se 54% da população é feminina, se temos violência, se são discriminadas, desempregadas, políticas de saúde que precisam ser, política de moradia, como assim? Então, tem que ter. Então, nós vamos criar a estrutura administrativa de acordo com o programa de governo. Agora, o que nós vamos fazer, e isso não é bravata, nós vamos diminuir o número de cargos comissionados na prefeitura. Por quê? Quantos por cento? Ou números? Não, isso nós vamos fazer porque é o seguinte, isso se faz, eu falo, tem que distinguir programa de governo de nota técnica. Nota técnica se faz na administração já, aí se responde esse tipo de coisa. Né? Quanto? Nós vamos analisar, e eu só sei que tem muito. Por quê? Porque está se dando prioridade aos cargos em comissão e não se faz concurso. Para a administração, para ela ser mais perene, para ela ser planejada, então só para fechar, você precisa ter servidores efetivos, que vão ficar anos na máquina pública ganhando experiência, estudo. E porque sem servidores, sem a valorização deles, não tem política pública nenhum que chega na ponta. Bom, chegamos ao final. O senhor tem 1 minuto para as suas considerações Ótimo. finais. A Câmara é sua, fique à vontade. Eu agradeço a você, José, agradeço ao professor
Hollenberg. Acho assim fantástico poder debater com dois jornalistas que leram o programa de governo, né? E isso nos honra muito, independentemente do resultado da eleição, porque isso é fruto de um debate coletivo que envolveu muita gente. Então eu fico bastante agradecido. Agradecer à população cuiabana, né? A você cuiabano, a você cuiabana, você que nos assistiu ao programa Opinião, que nos assiste aqui. Agradeço por sua atenção e dizer, nesse 1 minuto, que nós queremos colocar o mais vulnerável no centro da cidade, das políticas da cidade, para a gente melhorar a vida de todos, né? Porque é assim que nós vamos melhorar. Vamos colocar o Bolsa Família Cuiabano, saúde em casa, o ensino integral na rede municipal, enfim, colocar o orçamento participativo a serviço de você, Cuiabano. Para isso, vote Julier 13. Muito obrigado, boa campanha para o senhor. Obrigado, professor Hollenberg. E nós teremos amanhã, na sexta-feira, a última entrevista aqui dessa primeira rodada, que de acordo com o sorteio, né, seguindo aí uma ordem de sorteio com as assessorias dos partidos, será o prefeito Emanuel Pinheiro, que concorre à reeleição pelo MDB. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, um abraço e até amanhã.